Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e neste vídeo eu vou te contar a história do romance proibido entre Dom Pedro I e Domitila, a Marquesa de Santos. Antes de começar, eu quero te lembrar que se você tem dificuldade para dormir, uma das ferramentas que mais funciona é a meditação diária. Então, eu te convido a se inscrever na Academia da Meditação Guiada, onde eu te ensino tudo sobre meditação, sobre insônia e a gente ainda vai meditar junto todos os dias. Inscreva-se no link aqui embaixo. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável para escutar a história. Relaxe o seu corpo. Feche os seus olhos e vamos começar. Durante toda a história, monarquia e relações extraconjugais sempre tiveram um flerte. Um dos casos mais estudados é o de Henrique VIII e suas diversas esposas. Eu já contei essas histórias completinhas aqui no canal e eu vou deixar a playlist linkada aqui para vocês, na descrição do vídeo e nos cards aqui em cima. Mas não é só na Inglaterra que tem casos de cinema. No Brasil a gente também tem. O caso mais emblemático é de Dom Pedro I e Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos. Antes clandestino, o amor dos dois, ao longo do tempo, foi escancarado a todos, inclusive a Maria Leopoldina de Áustria, mulher do imperador. O primeiro contato amoroso da dupla tem várias versões. Uma das mais difundidas é de que Domitila tinha um caso com Francisco Gomes da Silva, político e confidente de Pedro I. Essa versão conta que os dois planejaram um complô para obter certos benefícios, mas isso jamais foi evidenciado. O certo é que o imperador se apaixonou à primeira vista por aquela que futuramente se tornaria marquesa. O amor fulminante ocorreu muito em conta do espírito livre de Domitila, que tinha uma personalidade completamente diferente de Leopoldina. Mesmo sendo um personagem controverso da história brasileira, a Marquesa sempre se recusou a se sujeitar ao autoritarismo do homem da época. Ela se casou com apenas 15 anos de idade. Seu marido, na época, a agredia e abusava com certa frequência, o que lhe gerou 3 filhos. Porém, a relação abusiva acabou quando ela sofreu uma tentativa de assassinato. Assim, ela se divorciou e voltou para morar com os pais, comportamento raro para a sociedade da época. Em 1822, quando Domitila de Castro do Canto e Melo ainda era casada com o violento Felício Pinto Coelho de Mendonça, o caminho da mulher se cruzou com o de Dom Pedro I.
Tudo aconteceu quando o homem estava de passagem na cidade de Domitila, São Paulo, alguns dias antes de declarar a independência do Brasil. Mesmo casado com Leopoldina, Pedro I fazia jus ao título de mulherengo e arranjava amantes por onde passava. Em 1823, Domitila já estava instalada na corte e desde o começo o relacionamento dos dois foi intenso. A mulher sabia que não era a única amante do imperador, mas foi a mais famosa e a que por mais tempo ficou ao seu lado, 7 anos no total. Apesar dos dois terem ficado juntos por apenas 7 anos, a união durou tempo mais que suficiente para ela ganhar prestígios e conquistar uma considerável fortuna. Acredita-se que o amor enérgico de Dom Pedro I por Domitila tenha diante da personalidade da amante, que era muito diferente do temperamento de sua esposa Leopoldina, como eu já disse anteriormente. A paulistana possuía um espírito livre que o encantou prontamente. Aos poucos, o imperador foi elevando o padrão social de sua amante. Para que a mulher pudesse estar mais perto, em 1825 Domitila se tornou a dama de companhia de Leopoldina. Pouco tempo depois, ele a nomeou como viscondessa de Santos. Logo, a moça recebeu oficialmente o título nobiliárquico de marquesa. Porém, o ato chamou a atenção da sociedade na época, pelo fato de Domitila nunca ter nem sequer visitado a cidade litorânea. O título foi dado à mulher como uma forma de insultar os irmãos Andradas. Pedro I não tinha uma boa relação com os homens que eram verdadeiramente nascidos em Santos. Não foi só a marquesa quem recebeu títulos da nobreza. O imperador distribuiu titulações para toda a família da amante, além de presenteá-la com uma mansão no Rio de Janeiro, conhecida como Casa Amarela, onde hoje está instalado o Museu do Primeiro Reinado na cidade. Os 7 anos da união entre os dois gerou centenas de trocas de cartas de amor e confidências. Em muitas delas, o imperador desenhava o próprio órgão, sem contar as vezes que ele incluía alguns pelos deste local como lembrança. O regalo era visto como uma prova de fidelidade. Uma das cartas escritas por ele dizia: "Nada mais digo senão que sou teu, e do mesmo modo, quer esteja no céu, no inferno ou não sei onde, tu existes e existirás sempre em minha lembrança, e não passa um momento que meu coração me não doa de saudades tuas." Essa carta foi assinada por Fogo Foguinho. Era assim que Pedro I assinava alguns de seus bilhetes. Outra alcunha do imperador
era Demonão, que por sua vez chamava a amada de Titília. O casal de amantes teve 5 filhos. Destes, apenas 2 chegaram à fase adulta. Apesar das juras de amor, a marquesa e o imperador também discutiam por cartas. Já conhecida por seu jeito arrojado e valente, ela não se reprimia diante das exigências do monarca. "Quero que vá para São Paulo", ordenou Pedro I. "Vou quando eu quiser", retrucou Titília. "Estou lhe mandando um cavalo", replicou o irritadiço imperador. "Seu cavalo vai ficar pastando no meu jardim", desafiou a marquesa. No período em que estava cada vez mais próxima da nobreza brasileira, Titília tinha o desejo de expandir seus horizontes e passou a frequentar alguns lugares luxuosos que já faziam parte da rotina da corte imperial. Contudo, a marquesa nunca foi aceita e certa vez, quando tentou entrar no Teatro da Constituição, a mulher foi barrada por ter sido confundida com uma prostituta. Até hoje o motivo da confusão é incerto. Não se sabe se foram pelas roupas que Domitila usava ou por seu jeito de se portar. Mas o evento deixou o imperador furioso. Após saber do ocorrido, o homem mandou que as portas do estabelecimento fossem fechadas imediatamente. Honrando sua fama de mulherengo, o imperador acabou se envolvendo em mais uma relação extraconjugal repleta de polêmicas. Enquanto era casado com Leopoldina e mantinha a Marquesa de Santos como amante, o homem também se relacionou com a Baronesa de Sorocaba, irmã de Titília. Para piorar a situação, Pedro ainda engravidou a baronesa um pouco antes de descobrir que Domitila também carregava em seu ventre um filho do imperador. O triângulo amoroso deixou a marquesa enfurecida. Ela chegou a tentar atacar sua irmã algumas vezes. No mesmo período, a paulistana percebeu que o sonho de se tornar imperatriz estava cada vez mais distante. Quando Leopoldina morreu, em 11 de dezembro de 1826, parte da população passou a acusar Domitila de envenenamento. A primeira esposa de Dom Pedro I era admirada por muitos, muito em virtude de seu papel na luta pela independência. A perda fez Pedro I ficar cada vez mais impopular. Ele precisava se casar novamente. Seus atos violentos com a falecida imperatriz tinham acabado com sua reputação. Ele pretendia arrumar um casamento com alguém que tivesse o sangue da nobreza para melhorar seu status. Então, pouco depois, ele acabou se casando com Amélia de Lechtenberg. Logo, o homem percebeu que a figura de Domitila estava atrapalhando nesse processo. Dessa maneira,
A mulher foi levada de volta para São Paulo em junho de 1828 e foi morar no solar da Marquesa. Mais tarde, ela rompe a relação, alegando que, apesar de ainda o amar, amava mais sua própria reputação. Este é o fim da história de hoje. Você gostou? Compartilhe com mais alguém que você acha que vai gostar de aprender sobre essas curiosidades e fofocas. Se quiser ajudar o canal, curta o vídeo, deixe um comentário aqui embaixo e se inscreva. Muito obrigada pelo tempo que você passou aqui comigo hoje. Namastê!